Estamos no ar com mais um programa de ideias. Toda semana debatendo temas da atualidade e de interesse dos cearenses e também trazendo o melhor da música para você que está em casa. Confira nossos destaques. O programa de hoje vai falar sobre obesidade e cirurgia bariátrica. Você vai saber por que é tão difícil perder peso? Quando a cirurgia bariátrica é indicada? Quanto tempo dura a cirurgia? Quais os riscos e benefícios? Muitos outros assuntos é daqui a pouquinho. Ainda hoje, no quadro musical, o cantor Ericson Mendes. Tu vens, e eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. E tem muito mais no Entender de hoje, que está só começando. Não saia daí! Cirurgia bariátrica e obesidade são os assuntos do Entender de hoje. Para tirar todas as nossas dúvidas, nós convidamos o cirurgião bariátrico Luiz Moura, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, com o nutricionista Osmar Nascimento e a psicóloga Andressa Perillo. No quadro musical, nós recebemos o cantor Ericson Mendes. Sejam todos bem-vindos ao Entideias. Doutor Luiz Moura, o que é cirurgia bariátrica? A palavra bariátrica significa o nome baros relacionado ao peso. Então é o tratamento cirúrgico dos pacientes que têm pesos elevados. Ou seja, aqueles pacientes que têm obesidade severa, obesidade mórbida, e não só porque eles têm um excesso de peso, porque esta obesidade vem sempre junto a doenças associadas, que existem mais de 60 doenças associadas à obesidade. O problema não é a doença por si só, mas as consequências que essas doenças trazem, e associando-se à obesidade piora seu quadro. Existem principalmente as doenças metabólicas, que é a hipertensão, o diabetes, as doenças do fígado aumentado, o colesterol, o triglicerídeo. Quer dizer que, neste caso, a obesidade traz tudo isso de negativo para dentro do corpo? Ou ela traz tudo isso, ou isso se agrava com a presença dela. Por exemplo, a coluna vertebral, a ossatura está acostumado com um paciente que deveria pesar 60 quilos, uma hipótese, ele pesa 110 quilos, ele tem 50 quilos de excesso de peso, comprometendo, castigando essas articulações, elas terminam tendo problemas a mais. Então, citando como exemplo. Como se indica o tratamento da cirurgia bariátrica? O tratamento da cirurgia bariátrica fica reservado àqueles pacientes obesos que já tentaram todas as formas de tratamento clínico, de dieta, de mudança de estilo de vida, estilo comportamental, medicamentos com apoio endocrinológico, e não conseguiram. E aí ficaria caracterizada a intratabilidade clínica. Diante disso, ele teria 3 opções a seguir. Conseguir perder peso pelos caminhos naturais, que é difícil, mas é uma opção. A segunda, continuar obeso e conviver com a obesidade e suas doenças associadas, que comprometem sua qualidade de vida. E por último, depois de esgotadas as possibilidades, aí viria o tratamento cirúrgico. Então ele está indicado para os obesos mórbidos, que tem um índice de massa corporal acima de 40, está indicado para os obesos severos, entre 35 e 40, com doenças importantes, e que tentaram perder peso e não conseguiram, ou seja, é o recurso derradeiro após todas as tentativas de tratamento. Quais as técnicas? Existem, autorizado pela comunidade científica e respaldada pelo Conselho Federal de Medicina, pelas sociedades envolvidas, como a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, a Sociedade de Endocrinologia. Existem 4 técnicas autorizadas de forma oficial que pode ser utilizada na prática clínica.
Na verdade, todas as técnicas têm como fundamento restrição do volume de alimentos. Mas as mais realizadas no cotidiano são duas. O bypass gástrico, que é a chamada a gastroplastia de Capella, e a outra cirurgia é a gastrectomia vertical, ou é um nome em inglês, mas já bastante popular, que é a sleeve gastrectomy. São as duas mais utilizadas. Cada uma tem lá um perfil técnico que a gente define junto com o paciente. Eu queria que o senhor definisse todas essas perguntas que o senhor acabou de responder num português assim, mais claro para o nosso grande público. A operação de Capella, que é a cirurgia redutora do estômago, ela faz um pequeno reservatório no estômago, que vai caber 40 a 50 ml só de alimentos. Não é que o paciente vai comer só 40 a 50 ml, mas naquele momento só cabe isso. E o que é que significa? Antes ele, por exemplo, pegaria 300 gramas de alimento e engolia de uma vez. Agora ele vai pegar esses 300 gramas e vai consumir em 10 colheradas de 30 gramas. E cada colherada ele vai mastigar. E com isso, você oferece uma quantidade suficiente de alimentos, e esse pouco de alimento que entra no pequeno estômago, ele dá uma sensação de saciedade e manda avisar lá em cima ao cérebro que está farto. E aí, como nós oferecemos menos comida do que ele está habituado a comer, nessa situação ele vai buscar o complemento no excesso de gordura. E assim ele vai queimando as calorias gradativa, natural e fisiologicamente, de tal modo que a tendência é eliminar todo o excesso de gordura acumulado ao longo dos anos que lhe trouxe aquelas doenças. Doutora Andressa Perillo, qual o papel da psicóloga nesse processo? O papel da psicologia é fundamentalmente fazer um trabalho psicodiagnóstico, né, psicoeducativo, para preparar esse paciente para todas as mudanças que ele vai encontrar no pós-operatório. Então, esse paciente ele é preparado em cima de uma anamnese, de um protocolo, e nós fazemos a coleta do histórico de vida para poder auxiliá-lo já em algumas mudanças necessárias desde o pré-operatório e pós-operatório, para que ele se torne mais tranquilo, mais sereno para esse paciente. E o nutricionista, qual o seu papel nesse processo? Bom, o papel da nutrição em todo esse processo, eu vou dividir aqui em dois momentos. Nós temos o acompanhamento pré-operatório antes da cirurgia, onde nós também preparamos esse paciente através de uma avaliação nutricional detalhada, avaliação de exames bioquímicos, avaliação antropométrica, e fazemos um diagnóstico nutricional desse paciente. A partir desse diagnóstico, nós vamos traçar metas, objetivos para aquele paciente já começar a iniciar algumas mudanças de hábitos alimentares, que através dessa anamnese nós iremos identificar comportamentos alimentares como compulsão, erros alimentares e alguns outros tipos de problemas que esse paciente tem diretamente com o ato de se alimentar, com a alimentação diária. Então nós já vamos trabalhar esse paciente já preparando para o pós-cirúrgico. E no pós-cirúrgico nós entramos com uma dieta líquida, uma dieta líquida restrita no primeiro mês, que é uma dieta onde é bem fracionada, para que esse paciente ele vá receber pequenos volumes. Então nós vamos fracionar, como o volume gasto está muito reduzido, então essa dieta ela vai ficar fracionada de 20 ml de 10 em 10 minutos, tá? Esse paciente vai ficar ao longo do dia tomando somente 20 ml a cada 10 minutos. Isso com uma alimentação líquida, restrita e isenta de qualquer tipo de resíduo. É importante a presença do psicólogo antes da cirurgia de obesidade, doutora?
Muito importante, porque é nesse momento que nós podemos, às vezes, identificar o quanto preparado esse paciente já está para passar por todo o processo, né? Então, é um momento de educativo, não só da parte emocional, mas da parte comportamental mesmo, de como esse paciente vai lidar com todas essas mudanças no pós-operatório. Quando a cirurgia bariátrica, Dr. Luiz Moura, é indicada? Ela é indicada exatamente no momento em que o paciente passou pelas etapas do tratamento clínico e não obteve resultados adequados. E muitas vezes ela é indicada pelo próprio especialista que acompanha, o ortopedista, por exemplo, que vê que ali tem uma sobrecarga nas articulações, pelo cardiologista que vê com aquele excesso de peso, ele não consegue controlar a pressão, pelo endócrino que tentou várias vezes, de várias formas, fazer o tratamento e o paciente não responde, e ele tem doenças graves como diabetes, como a apneia do sono, que é aquele ronco noturno, que muitas vezes o paciente tem que usar até um aparelho que a gente chama de... E agora eu converso com Erickson Mendes. Presente, seu músico. Que é o meu parceiro Kleber Viveiros. A gente já tem tocado muito aí juntos. E Fala hoje, mais uma vez, aqui. Fala um pouquinho de você, da sua música. A minha música começou assim de uma forma até inesperada, porque eu não tocava assim na noite, nem tinha pretensão de fazer isso. Eu sempre aparecia nos bares dos meus amigos que eram músicos, que são músicos ainda hoje. E só para participar, dar uma canja, como a gente diz. E um amigo meu que tem o bar, que é o Bel, que é o bar do Bel, José Maria. Um músico dele precisou viajar para fora do país, fazer lá uma turnê. E ele chegou para mim e disse: Erickson, eu não queria contratar um outro músico, porque o Paulo vai voltar daqui a pouco e fica chato eu contratar, e quando chegar o músico da casa, eu ter que pedir para sair. Você não pode ficar aí uns 3 meses, que é o tempo que ele vai demorar para voltar? Aí eu disse: Bel, tu acha que eu tenho condições, capacidade para... Porque até então eu só participava dessa forma, né? Brincando, né, como diz. Aí ele disse: não, mas a gente, vamos tentar. E assim nós fizemos. E nessa brincadeira, eu acho que eu estou há 3 anos já na casa dele, tocando. E tive que me virar nos 30, aprender repertório. E com isso, hoje eu me tornei músico dessa forma. O Agnaldo Timóteo esteve aqui no nosso programa, foi entrevistado por a gente. E também aconteceu isso com ele, com a Ilha Maria, né? E eu te pergunto, o que a música representa para você? A música, na realidade, tá no meu sangue. Minha família, de berço, eu sou de uma família de 8 irmãos, todos tocam e cantam. Quer dizer, é uma família religiosa, né? Meu pai toca e minha mãe também toca. O vírus então, contaminou. Contaminou todo mundo. Então é uma coisa que veio de berço, tá no sangue. E para mim é primordial a música na minha vida, né? Eric Mendes, vamos de música! Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento, e o sol quarando nossa roupa no varal. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento, e o sol quarando nossa roupa no varal.
Tu vens, e eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz de um anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. A voz de um anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. O programa Entre Ideias vai para um rápido intervalo. Vamos curtir um pouquinho mais de Erickson Mendes. O velho cruza a soleira de botas longas, de barbas longas, de ouro do brilho do seu colar. Na laje fria onde corava sua camisa e seu alforje de caçador. O meu velho invisível, Avorrai. O meu velho indivisível, Avorrai. Neblina tu vai brilhante em meu cérebro, coágulos de sol. A manita matutina e que transparente cortina ao meu redor. Se eu disser que é meio sabido, você diz que é meio pior. E pior do que planeta quando perde o girassol. É um terço de brilhante nos dedos de minha avó. E nunca mais eu tive medo da porteira, nem também da companheira, que nunca dormia só. Avorrai. Avorrai. O beijo cruza a soleira, de fato existe um tom mais leve na palidez desse pessoal. Pares de olhos tão profundos que amargam as pessoas que fitar, mas que bebem sua vida, sua alma, a altura que mandar. São os olhos, são as asas, cabelos de Avorrai.
Na pedra de turmalina e no terreiro da usina eu me criei. Voava de madrugada e na cratera condenada eu me calei. Se eu calei foi de tristeza, você cala por calar. E calado vai ficando, só fala quando eu mandar. Rebuscando a consciência com medo de viajar até o meio da cabeça do cometa, girando na carrapeta, no jogo de improvisar. Entrecortando eu sigo dentro a linha reta, eu tenho a palavra certa pra doutor não reclamar. Não reclamar. Avorrai. Avorrai. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Estamos de volta com Entre Ideias, hoje falando sobre cirurgia bariátrica e obesidade. Com os nossos convidados, o cirurgião bariátrico Luiz Moura, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, com o nutricionista Osmar Nascimento e a psicóloga Andressa Perillo. Também está com a gente no quadro musical Erickson Mendes, fazendo um grande show para todos nós. Tem alguma contraindicação, mesmo a pessoa sendo obesa, doutor? Bom, em princípio, existem o que nós chamamos de contraindicações absolutas e contraindicações relativas. O que é que isso significa? Às vezes o paciente está com um quadro clínico que naquele momento não é possível operá-lo, mas ele poderá melhorar aquele quadro. Nós já tivemos pacientes, por exemplo, que passaram 2 anos nós preparando, melhorando o perfil dele para que ele tivesse condições de ir para a cirurgia, dentre elas até eliminar peso antes da cirurgia para melhorar o quadro clínico de hipertensão, o quadro clínico do fígado aumentado. Então são situações relativas, também, diabetes, para controlar, ele tem que ir controlado para a cirurgia com a melhor condição clínica possível para diminuir os riscos transoperatórios, os riscos da cirurgia. E tem aquelas contraindicações absolutas, que não são muitas, mas que ele já está com a evolução da doença, que a obesidade até piora essa doença, mas o tratamento cirúrgico seria tão arriscado que é melhor que ele siga a evolução natural da doença. São situações raras, mas acontece. É verdade que tem muita gente fazendo esse tipo de intervenção sem nenhuma necessidade? Não é verdade. Eu costumo dizer que isso é lenda urbana. Né? Primeiro porque existem os critérios bem estabelecidos, como nós falamos, do Conselho Federal de Medicina, das sociedades médicas, e a operação, o tratamento cirúrgico, ele está popularizado, mas ele jamais poderá ou deverá ser banalizado. Então não existe, porque os critérios são estabelecidos, até porque é uma quantidade tão grande de pacientes que a procura é maior do que a nossa capacidade de solucionar, que nós devemos mesmo cuidar e tratar dos pacientes que estão dentro dos critérios. Operar fora dos critérios, aí
você está expondo o paciente a um risco inadequado. E se tiver algum problema, você não teria nenhum respaldo, nem médico, nem ético, nem jurídico até, para se respaldar diante da indicação. Existe o risco de vida? Existe, sim. Todo procedimento médico tem risco. Nenhum procedimento médico é isento de risco. É claro que nos serviços bem estruturados, onde você, com a experiência acumulada ao longo do tempo, por exemplo, o nosso serviço do núcleo do obeso, nós temos hoje mais de 3.500 operações. 3.000 Nós já temos, sabemos monitorar. O senhor falou 3.500 operações. Houve algum óbito? Sim, houve, infelizmente, mas só colocando de uma forma bem clara, nós sabemos monitorar o risco, minimizar, combater, evitar, enfrentar. Nós só não podemos deixar de dizer que existe. Porém, permanecer obeso, o risco é muito maior do que a operação. Se você opera, a qualidade de vida do paciente vai melhorar. Se não opera, vai piorar. E se ele está dentro dos critérios de indicação, deixar para operar mais na frente, o risco lá na frente é maior do que hoje. Mas é por isso que existe uma equipe interdisciplinar, o paciente é preparado com cardiologista, pneumologista, faz estudo do aparelho digestivo, faz avaliação psicológica, nutricional, é estimulado a eliminar peso antes da cirurgia para minimizar os riscos também, melhorar o quadro clínico. É uma cirurgia que a gente faz sempre com 2 anestesiologistas, para aumentar a eficácia e a segurança do tratamento. Somos 3 cirurgiões. Outras cirurgias, por exemplo, a maioria delas dá para fazer com um anestesista e um auxiliar. Esses são 2 anestesistas com mais 3 cirurgiões. Hoje ela é feita por via laparoscópica. Por que tantos cirurgiões? Porque é um procedimento de alta complexidade, não é um procedimento simples. Ele envolve uma série de manobras técnicas que precisa ter exatamente maior segurança e eficácia. O acompanhamento psicológico pós-cirurgia é importante, doutora? De extrema importância, porque é nesse momento que o paciente vai lidar com a realidade que foi colocada para ele no pré-operatório. Então é onde ele vai passar pelo processo de adaptação a todas as mudanças de fase alimentar, mudança no estilo de vida, de comportamento, e nem todos às vezes têm uma facilidade como a gente vê no pré-operatório. Às vezes ele chega com todo o diálogo pronto, né, conhecendo tudo, mas às vezes na hora da realidade dele não é tão fácil para aquele paciente. Então a psicóloga exatamente está na equipe para facilitar junto a ele esse processo, acompanhar, identificar o que ele está passando e poder promover esse pós-operatório mais tranquilo. E o acompanhamento nutricional pós-cirurgia também é importante? Sim, com certeza. Então esse paciente no pós-operatório, como foi uma mudança no hábito desse paciente, no estilo de vida desse paciente, já previamente, né, com o acompanhamento no pré-operatório, então no pós, esse paciente ele vai receber uma dieta específica, uma dieta líquida no primeiro mês, que é uma dieta de proteção desse novo estômago, que nós chamamos, que é para proteger esse novo estômago e acelerar esse processo de cicatrização desse novo reservatório, né, desse novo estômago do paciente. Então é uma dieta líquida restrita. Então o paciente passa 30 dias nessa dieta líquida, tomando 20 ml a cada 10 minutos. E ao longo desses 30 dias nós temos um acompanhamento desse paciente no consultório, ele tem retornos conosco no consultório para nós irmos fazendo a evolução da dieta desse paciente, ou seja, introduzindo outros tipos de alimento, outros grupos alimentares que vão trazer nutrientes específicos para aquele paciente. Isso falo no primeiro mês. Tá? Passado esse primeiro mês, então acontece uma evolução da dieta. Então esse paciente vai receber uma dieta mais consistente, que nós chamamos de dieta pastosa.
Então, já começa a receber um aporte nutricional melhor. Então, esse paciente já começa a responder melhor ao tratamento, já começa a receber um aporte calórico proteico também melhor. Então, a partir desse primeiro mês que iniciamos essa nova fase, essa nova etapa com esse paciente, uma dieta pastosa. O doutor Luiz Moura, a obesidade é uma doença crônica? Na verdade, ela é uma síndrome, é uma doença crônica que vai se acumulando gradativa ao longo do tempo. Então, existem vários fatores associados, hereditário, metabólico, endócrino, social, psicológico. Lógico que tem os fatores externos também. Hoje, a facilidade da comida. Hoje nós não vamos mais à caça para pegar o alimento. O alimento vem até você de várias formas. O alimento industrializado, os alimentos de fácil ingestão, que não precisam você triturar. Então, termina não fazendo uma coisa importante, que é a mastigação. Você termina os alimentos hoje hipercalóricos, são absorvidos com mais facilidade. Você tem até situações regionais, situações culturais, situações geográficas e até religiosas que fazem com que determinadas população seja mais obesa do que outra. Doutor Luiz Moura, então é complicado porque o cara que come sem mastigar bem, quando vai comunicar ao cérebro que está cheio, já está hiper cheio, né? Aí onde ocasiona, onde a obesidade progride, né? Veja bem, a mastigação de toda a atividade fisiológica que existe é a que envolve todos os elementos, todos os componentes. Por exemplo, envolve a consciência do momento da alimentação. O animal, ele apenas come quando está com fome. Nós comemos por vontade, às vezes nem está com fome, come. Ele envolve a visão, ele envolve o olfato, ele envolve a palpação da comida, não só com a mão, mas o tato com a boca, ele envolve a salivação, ele envolve o sabor, que é uma das coisas mais importantes que tem. Ele envolve a mensagem cerebral de que fique calmo aí, que tem comida. O cérebro entende aquela mensagem, percebe que tem a comida mesmo, que você está mastigando. Ele manda a salivação e manda a sensação de saciedade. O que é que hoje, de modo geral, nós fazemos? Engolimos a comida e driblamos todo esse processo fisiológico. Quem vai mandar a mensagem é o estômago, muitas vezes, não de saciedade, mas ele manda a mensagem de que já está distendido, já está cheio, e é uma mensagem nem sempre de prazer, mas de desconforto. Que tipo de complicações o paciente pode ter? Você tem situações em que pode ter as complicações próprias de qualquer procedimento cirúrgico, pré-operatório, pós-operatório, e nós nos cercamos de atenção para minimizar. A médio e longo prazo, na verdade, o que acontece, o tratamento cirúrgico, a proposta dele é oferecer uma qualidade de vida dentro da normalidade. Nós não tiramos dele o direito de comer, nós proporcionamos a ele que troque quantidade por qualidade. Então, ele é diferente de uma cirurgia de hérnia e de vesícula, que nós damos alta imediata. O paciente que faz o tratamento cirúrgico, ele deve continuar sendo acompanhado a médio e longo prazo com a equipe interdisciplinar. Com isso, nós temos o controle de todos os aspectos psicológicos, nutricionais, clínicos, laboratoriais, e é nesse momento que a gente corrige se por acaso vier alguma alteração. Certamente, se ele segue conforme a cartilha, conforme a orientação, ele não vai ter nenhum problema, ou se tiver, serão mínimos que nós vamos corrigir. Agora, se ele se afastar, aí é que poderão ter algumas eventuais complicações. E agora eu converso com Erickson Mendes. Erickson, você tem algum cuidado especial com a voz?
Rapaz, eu confesso que eu não sou muito cuidadoso, não. Tem a Priscila aí, né? Cantora também, né? Que é fonoaudióloga, né? Fonoaudióloga, isso. E você curte que tipo de música hoje? Mas eu gosto mais desse nosso regional mesmo, aqui, o Nordeste. Eu canto muito o nosso Nordeste, né? Os cantores da terra e do Nordeste em geral. Pronto. Eric Mendes, vamos de música. Vamos lá. Montado num cavalo ferro, vivi em cantos verdes, me enterro em terras trópico-americanas, trópico-americanas, trópico-americanas. E no meio de tudo, num lugar ainda mudo, concreto, ferro, surdo, cego, por dentro desse velho, desse velho, desse velho mundo, pulsando no segundo letal, no Planalto Central, onde se divide, se divide, se divide o bem e o mal. Vou assar o meu caminho de volta, pode ser certo, pode ser direto, caminho certo, sem perigo, sem perigo, sem perigo, sem perigo fatal. Caminho certo, sem perigo, sem perigo, sem perigo, sem perigo fatal. Montado num cavalo ferro, vivi em cantos verdes, me enterro em terras trópico-americanas, trópico-americanas, trópico-americanas. E no meio de tudo, num lugar ainda mudo, concreto, ferro, surdo, cego, por dentro desse velho, desse velho, desse velho mundo, pulsando no segundo letal, no Planalto Central, onde se divide, se divide, se divide o bem e o mal, mal, mal. Vou assar o meu caminho de volta, pode ser certo, pode ser direto, caminho certo, sem perigo, sem perigo, sem perigo, sem perigo fatal. Montado num cavalo ferro, vivi em cantos verdes, me enterro em terras trópico-americanas, trópico-americanas, trópico-americanas. E no meio de tudo, num lugar ainda mudo, concreto, ferro, surdo, cego, por dentro desse velho, desse velho, desse velho mundo, pulsando o segundo letal, no Planalto Central, onde se divide, se divide, se divide o bem e o mal, mal, mal. Vou assar o meu caminho de volta, pode ser certo, pode ser direto, caminho certo, sem perigo, sem perigo, sem perigo, sem perigo fatal. Caminho certo, sem perigo, sem perigo, sem perigo, sem perigo fatal. Caminho certo, sem perigo, sem perigo, sem perigo, sem perigo fatal. Doutor Luiz Moura, contrataria essa fera? Olha, eu acho que ele tem ritmo, tem voz, tem harmonia e tocou músicas que eu gosto, então tá de parabéns. Une o útil ao agradável. Exatamente. O programa Inter10 vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Óticas Boris, especialista em óculos de grau.
Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Último bloco do Entre Ideias, hoje tirando todas as suas dúvidas sobre a cirurgia bariátrica, também conhecida como cirurgia da obesidade e de redução de estômago. Quando e onde surgiu a cirurgia bariátrica? A cirurgia bariátrica surgiu nos Estados Unidos, que não é uma mera coincidência. Hoje é o país mais rico e também um país que mais se realiza, né? Mais obeso do mundo e também onde se realiza mais operações. Lá se realiza em torno de 240 mil operações por ano. O Brasil é o segundo colegiado maior do mundo, com em torno de 80 mil operações. O Ceará mesmo é 1% do Brasil, em torno de 800 a 1.000 operações. É um número pequeno, se for olhar no contexto, mas 1.000 cirurgias é um procedimento em número grande, porque é um procedimento complexo. E não é só a operação, é o tratamento todo. Então, surgiu lá nos Estados Unidos, um dos grandes autores dele foi Rafael Capella, que é um dos precursores, e a partir dele veio o desenvolvimento das técnicas cirúrgicas, de tal modo que o procedimento que nós estamos realizando hoje, que é feita por via laparoscópica, que são pequenos orifícios, que tem uma série de benefícios, teoricamente dói menos, tem um retorno mais rápido ao trabalho e às atividades, tem menos complicações como, por exemplo, formação de hérnia, infecção, as estruturas do abdômen não se expõem ao meio externo, tem até o benefício estético, é melhor pequenos orifícios do que uma incisão maior. Então é um procedimento que inclusive está sendo realizado no serviço público, aqui eu acho que é importante a gente dar essa nota, 2 hospitais públicos, o Hospital das Clínicas, o Hospital Universitário e o Hospital César Carlos, são 2 hospitais fazem públicos esse tipo de cirurgia? que fazem o procedimento. Essa é a ótima notícia. A notícia ruim é porque a demanda é muito grande, ainda existe uma fila muito grande, aí não tem... Mas tem que, teoricamente, você enfrentando essa fila, chega seu dia. Então, todo dia tem os procedimentos, um dia chegou esse que está sendo operado hoje. É importante o apoio psicológico neste momento que o paciente está fazendo a cirurgia de obesidade? Importantíssimo. Inclusive, o apoio recebido no hospital, logo após a cirurgia, né? É um momento em que ele passa da questão subjetiva para o concreto. Então, o psicólogo ali, naquele momento, passa para apoiar na visita pós-operatória e analisar junto a ele já o início dessas mudanças que se iniciam. Tem inclusive também, né, doutor, tem aquele paciente que tem aquela compulsão, né, por álcool, drogas. E aí, o que fazer? Isso sendo identificado na avaliação pré-operatória, nós já trabalhamos isso anteriormente, exatamente, até ele se sentir pronto ou nós identificarmos que ele está apto para ir para o procedimento cirúrgico. Normalmente esse paciente também passa por acompanhamento psiquiátrico, o psiquiatra é um aliado do psicólogo, né? Nós trabalhamos juntos para poder auxiliar esse paciente. E essa compulsão, antes e depois da cirurgia, permanece? Como é que fica essa compulsão dele? Não, ela diminui muito, normalmente ela diminui muito, porém em alguns casos precisa ainda de um tratamento pós-operatório, porque muitas vezes o paciente emagrece, mas a velocidade desse emagrecimento não acompanha a velocidade da mudança de comportamento. Então, aí é onde precisam as intervenções serem feitas. Doutor Osmar Nascimento, e o nutricionismo é importante também nesse período em que o paciente está sendo submetido a essa operação bariátrica? Isso, no hospital, nós também vamos lá no hospital para iniciar a dieta com esse paciente. Então, no terceiro pós-operatório, no segundo pós-operatório, nós iniciamos a alimentação líquida lá no hospital, juntamente com o paciente. Então, eu vou lá no hospital para iniciar juntamente com ele, vê-lo tomando aquele primeiro
tipo de líquido, né? Aquele primeiro momento que é muito importante para ele, porque ele já vem de uma dieta zero, então esse início da alimentação líquida, nesse primeiro momento, é muito importante nós estarmos presentes. E muitos pacientes, eles pensam que depois da cirurgia, a alimentação deles vão ter mudanças radicais que nós falamos, mas eles, depois de um certo tempo, né, que essa dieta já está na sua normalidade, então esses pacientes voltam a ter uma alimentação normal, se alimentando normalmente, só que em pequenos volumes. Então nós orientamos a ter uma mastigação adequada, comer de 3 em 3 horas, que isso é muito importante, essa mudança dos hábitos alimentares desses pacientes, né, nesse pós-cirúrgico, até que essa dieta esteja totalmente na sua normalidade, uma dieta já sólida, né, já com um aporte nutricional adequado para aquele paciente. Doutor Luiz Moura, quais os cuidados pós-cirurgia? Em princípio, o paciente ele é preparado, deve ser preparado. Eu costumo dizer em reuniões que nós fazemos com eles que não existe nenhum tratamento cirúrgico que o paciente saiba tanto dele quanto este, inclusive a família também. Nós envolvemos a família, até nós colocamos que só operamos o paciente quando tem um apoio, a ajuda, a compreensão, o envolvimento e a participação da família. Nós somos cúmplices do resultado. Esse resultado positivo, ele deve ser compartilhado, não é o resultado individual de uma operação. É o resultado de uma equipe que ajudou ao paciente a resolver uma doença grave e dar o apoio junto com a família nesse sentido. Então, é um acompanhamento continuado. Nós costumamos dizer que essa operação ela tem 4 fases importantes. A primeira, nós chamamos de científica, que é obter o melhor resultado da operação e, ao eliminar peso, curar, tratar, melhorar, controlar as doenças associadas. Depois, ela tem 2 fases, que é manter de forma sustentada esse peso e o paciente ter qualidade de vida. Aí eu digo que a primeira parte é ciência, é nossa, e a segunda parte é consciência, e é vossa. Ou seja, o paciente deve pegar este instrumento adequado e usá-lo da melhor forma possível. O senhor falou aí nas reuniões, essas reuniões é justamente para conscientizar o paciente que ele tem que perder o peso e na operação ele vai perder peso. Me fala aí qual o teor dessas reuniões. Tem 2 tipos de reuniões. A pré-operatória, que envolve os candidatos à cirurgia e os seus familiares. Então nós falamos todo o contexto do tratamento cirúrgico, nós mostramos as técnicas que são executadas, ele já tem uma percepção de que provavelmente a técnica mais adequada é dele e mostramos todas as etapas no fluxograma de como é esse preparo, a avaliação da equipe interdisciplinar. Isso no pré-operatório, que faz parte do contexto. Então são tiradas as dúvidas, os familiares participam também. No pós-operatório tem uma reunião que eu chamo do momento mais importante do tratamento, que é no 3º mês. Eles já passaram todas aquelas fases de aprendizado, de treinamento, de proteção, como deve proceder. Então nós reunimos os operados do mês. Aí vamos ouvir os acertos, as dificuldades, a criatividade, a experiência positiva de um vai servir para o outro, a experiência negativa do outro vai servir para aquele, de tal modo que, se a experiência for positiva, ela deve ser replicada. Se for negativa, não deve ser feita novamente. E a somatória de informações e conceitos vai servir para esse paciente a vida inteira. Quanto tempo leva para o paciente ter um peso ideal? Porque, inclusive, tem alguns que se operam e, com o tempo, volta a ter o peso de antigamente. Eu queria que o senhor me respondesse essas 2 perguntas. Bom, a proposta do tratamento cirúrgico é que o paciente elimine em torno de 35% a 40%, 45% do peso. Os mais obesos eliminam mais, os menos obesos, ao chegar ao peso ideal, se equilibram. É aceitável, de uma forma até fisiológica, que ele tenha algum reganho de peso,
10% do peso, porque o metabolismo dele vai se acostumar. Quando ele tiver reganho de peso maior ou ganhar o peso de uma forma bem mais intensa, isso aí geralmente não é falha da operação, não é falha do tratamento cirúrgico. É o paciente que decidiu voltar aos hábitos antigos do tempo de obeso. Porém, esses pacientes mesmo, se eles decidirem seguir a orientação nossa, ele terá a condição de eliminar esse peso muito mais do que um paciente obeso que não se operou, porque ele tem ali um instrumento potente, competente, que é a operação redutora do estômago. Então, eles vão eliminar com muito mais facilidade. E aí também entra o contexto da família. A gente coloca que a família deve participar, se envolver e ter um equilíbrio nesse sentido. Doutor Luiz Moura, papo tão gostoso, tão construtivo para todos os nossos telespectadores, para todo o estado do Ceará, mas infelizmente o nosso tempo acabou. O que é bom dura pouco. Sua mensagem, por favor, para todo o estado do Ceará, doutor. A nossa mensagem é que o tratamento cirúrgico da obesidade é uma atividade técnica cientificamente adequada para os pacientes. As equipes no Ceará, tanto pública como privada, se estruturaram e estão de forma competente e adequada para atender os nossos pacientes, para obtermos o melhor resultado possível. Andressa Pirillo, sua mensagem, por favor. Minha mensagem é que o paciente que optou por fazer a cirurgia passe por todo o acompanhamento pré-operatório psicológico, né, de forma adequada, para que ele possa, a médio e longo prazo, ter um acompanhamento e ter uma qualidade de vida e qualidade emocional que ele busca. Osmar Nascimento? Bom, a minha mensagem é que esses pacientes realmente, eles que optaram por fazer a cirurgia bariátrica, eles realmente façam também mudanças nos seus hábitos, mudança de hábitos alimentares, práticas de uma atividade física regular, que isso vai ser muito importante para essa manutenção, né, desse peso perdido, né, por um período muito maior de tempo. Então a gente bate muito nessa questão dos hábitos e da mudança de hábitos e do exercício físico. O Entre Ideias vai ficando por aqui. Obrigado a todos pelas presenças. Dr. Luiz Moura, cirurgião bariátrico. Dr. Osmar Nascimento, nutricionista. E a doutora Andressa Pirillo, psicóloga. Obrigado a Erickson Mendes. Muito sucesso. Deixa os teus contatos, Erickson. 8758-6695 e 9912-9234. E a você que está em casa, obrigado pela sua audiência. Até a próxima semana, se Deus quiser. Mas não esqueça, gostaria de ver algum tema sendo debatido aqui no Entre Ideias, mande sua sugestão para o e-mail entreideastv@hotmail.com. Se preferir, ligue no DDD 85 para 9749-1799. Participe. E se quiser rever esta e outras entrevistas, é só acessar nossa página no Facebook Entre Ideias TV Ceará. Até o nosso próximo encontro. Erickson Mendes, é com você. La Belle de Jour. Eu lembro da moça bonita da praia de Boa Viagem, a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era a Belle de Jour, era a bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul. La Belle de Jour, Belle de Jour, Belle de Jour. La Belle de Jour era a moça mais linda de toda a cidade.
E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blues. La pele do Ju, no azul viajava, seus olhos azuis como a tarde, na tarde do domingo azul. La Belle de Ju. La Belle de Ju era a moça mais linda de toda a cidade. E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blues. La Belle do Ju, no azul viajava, seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul. La Belle de Ju.